Torcedor Santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadila Luz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde você sabe, né? Todos os dias temos vídeos falando sobre Santos Futebol Clube, notícias, opiniões, lives, né? Para a gente comentar as notícias, pós-jogo, pré-jogo. Então, se você torce para o Santos, você precisa se inscrever aqui no canal para ficar muito bem informado. E por falar nisso, um dos assuntos do momento é quando o Santos vai conseguir contratar algum jogador. O Santos que está livre do transfer ban há praticamente 2 semanas, né? Um dos motivos pelo qual o Santos aceitou liberar o Soteldo para o futebol canadense foi para ficar livre do transfer ban, da dívida e também conseguir se reforçar. Porém, as negociações não estão avançando tanto. O Santos também tem a questão do executivo de futebol, que ainda não foi confirmado, não foi contratado pelo clube, e de uma certa forma isso acaba também respingando em algumas questões, né, de mercado da bola aqui no Santos. Hoje no vídeo vamos falar sobre como essa área está sendo cuidada sem o executivo de futebol e também já começar falando sobre a situação do Ricardo Hiller, volante que está no Red Bull Bragantino, porém ele pertence a outro Braga, o Braga de Portugal, que tem os direitos econômicos do atleta. Já vamos começar com essa notícia, matéria da Tribuna, que diz o seguinte: Braga recusa pedido de empréstimo do Santos por Hiller e estipula preço para a venda. O sonho do Santos de contar com o volante Hiller por empréstimo chegou ao fim. De acordo com o apurado pela Tribuna, o Braga de Portugal, que detém os direitos econômicos do jogador, recusou a proposta alvinegra e informou que só pretende negociar o atleta em definitivo. Então vamos para os valores, né, que eles vão pedir aqui. Hiller pertence ao clube português, mas está emprestado ao Red Bull Bragantino. O vínculo do volante com a equipe de Bragança Paulista é válido até junho deste ano, ou seja, até o próximo mês. Ainda conforme as informações obtidas pela reportagem, o Braga comunicou que aceita vender o meio-campista de 27 anos por aproximadamente 1 milhão de euros. E como o euro está nas alturas, né, isso dá cerca de 6,4 milhões na cotação do dia de hoje. Em dificuldades financeiras, o presidente do Santos, Andrés Rueda, já deixou claro que o clube só contará com reforços pontuais contratados por meio de empréstimo ou em término de contrato, né? O Hiller, além aqui do Red Bull Bragantino, também atuou pelo Luverdense, né? O Luverdense que o Santista se lembra muito bem, né? Que veio o Lucas Braga, veio de lá, e também atuou no Campeonato Português também em time B, né, do Braga. Então, o Hiller tem 27 anos, 1 milhão de euros, e sinceramente, eu acho muito difícil que o Santos consiga essa contratação. Não vejo a posição, né, de volante como prioridade no time do Santos, né? Ele chegaria, pelo menos ao meu ver, para brigar por posição com dois jogadores, o Alisson e o Balieiro, né? Eu vejo duas posições que estão bem representadas hoje no Santos, né? Quando não tem o Alisson, tem o Balieiro e também tem o Jobson, que está se recuperando de lesão no joelho, né? Rompeu o ligamento. Então, acho que não é uma prioridade para o momento. Eu acho que para o momento, com o Campeonato Brasileiro, que vai começar daqui 10 dias, né? Um pouco mais de uma semana, no dia 29, o Santos pega o Bahia. Precisamos de duas posições, na minha visão, urgentes para ontem. Um lateral esquerdo, principalmente pela questão do Felipe Jonathan, né? Ele que é um jogador que vira e mexe está sendo sondado por outros clubes, então caso ele seja vendido, o Santos já teria um jogador à reposição, e também, né, se ele se machucar, se ele ficar suspenso, também já tem um reserva imediato. Hoje o Santos joga com Copete improvisado, que a gente também não sabe se vai renovar ou não, e também o Jonathan, que renovou com o Santos, porém ele é zagueiro de origem, ele não é lateral esquerdo, ele joga ali para quebrar um galho. E o Hiller, ele é um jogador que tem uma característica um pouco mais parecida com o Balieiro, né? Ele sabe marcar, mas ele sabe sair para o jogo também. É um cara que não tem tanta chegada na área assim, porém tem um bom jogo aéreo e também faz gols, né, de fora da área. A maioria dos gols que ele fez foi de fora da área. Poderia ser uma opção aí para revezar com o Alisson, com o Balieiro, mas como eu falei, não vejo como prioridade. Prioridade hoje no Santos é um lateral esquerdo e também um meio-campista.
principalmente para essa vaga aí que está em aberto, né? Quando tem o Giamota, joga o Giamota. Quando não tem o Giamota, não sabemos quem que vai jogar. Tem a incógnita também do Carlos Sanches, né? Será que o Sanches vai renovar? Será que ele vai voltar bem fisicamente? O Sandri só volta no final da temporada, então acho que são duas posições aí que são urgentes. Aí depois, com o passar do tempo, né, o Santos pode tentando se ajeitar em relação a outras posições. Mas vamos aqui também para uma matéria da UOL que diz o seguinte, ó. Há 10 dias do Brasileirão, Santos ainda não anunciou reforços. Vamos entender, então, sem executivo de futebol, como é que o Santos está lidando com essa questão de reforços. Matéria da UOL diz o seguinte, esse trechinho, ó. Diniz, junto do gerente de futebol Jorge Andrade, traçam perfis de jogadores que se encaixem ao estilo de jogo do treinador e foram ao mercado. As conversas, porém, são iniciais. O Peixe, aliás, está também em busca de um executivo de futebol, mas não tem pressa para a contratação. Após algumas recusas, a direção optou por avaliar com calma o profissional, enquanto José Renato Quaresma está afastado por complicações pós-Covid-19. Jorge Andrade está tocando o futebol, né? Então, a gente precisa lembrar que são 2 semanas aí que o Santos se livrou do transfer-ban e não conseguiu trazer ninguém. Eu sempre falo que eu sou muito pé no chão, né? Eu prefiro que às vezes demore, mas que seja de fato um reforço. Sempre falo que existe uma grande diferença entre contratação e reforço. Contratação é aquele cara que vai inflar o elenco e a sua folha salarial. Não necessariamente ele vai ser útil a longo prazo, a curto prazo no clube. Né? Agora, reforço é um cara que vai brigar por posição, pode levar o patamar do time de alguma forma. Vou dar um exemplo aqui, tá? Contratação, o Lucas Venuto. Reforço, Lua Pérez. Eu acho que dá pra gente ter uma certa noção, né, de exemplos. Também o próprio Sanches, né, que ele também é considerado um reforço. Chegou no Santos, jogou muito bem. Soteldo chegou no Santos, jogou muito bem. Então o Santos precisa disso. Entendo que precisamos logo definir essas contratações, esses reforços, porque o Campeonato Brasileiro já está batendo na nossa porta. O Santos passou sufoco no Campeonato Paulista? Passou sufoco no Campeonato Paulista. Entendo que o planejamento, a logística do Santos foi mal utilizada. Porém, é um sinal de alerta. A gente precisa também se mexer, até mesmo com o exemplo do jogo da Libertadores, né? Semana que vem, o Santos não terá o Alisson, que foi expulso, o Giamota, que também está suspenso, e aí você já começa a pensar quais jogadores vão substituir para o jogo da próxima semana. Então você precisa dar peças para o seu treinador. O próprio Fernando Diniz, quando chegou ao Santos, ele falou da necessidade de contratações pontuais. Né? Não ficar contratando a rodo só para dizer que você contratou, só para dar uma resposta à torcida. E também ele explicou da importância de jogadores para dividirem responsabilidade com os meninos. Porque a gente tem no ataque, por exemplo, o Ângelo, que tem 16 anos, depois a gente tem o Pirani, que tem 19 anos, o Kaique, que tem 17 anos. São jogadores que já são titulares e carregam, querendo ou não, uma grande responsabilidade. Quando o Santos vai mal, tudo lindo. Quando o Santos quando o Santos vai bem, tudo lindo. Quando o Santos vai mal, a responsabilidade sempre cai em cima deles. Então o Santos também precisa ter essa questão de conseguir balancear bem o elenco. É legal ter um elenco mais jovem, mas também a gente precisa entender que a experiência, que a liderança de alguns jogadores é uma questão importante. E volto, né, até um pouco repetitivo, mas também renovação com jogadores que já estão aqui. O Santos conseguiu a renovação com o Lucas Braga, grande acerto da diretoria. O Santos está conversando com o Carlos Sanches, é um cara que é líder do grupo, é um cara que tecnicamente é muito bom. Tem a questão, né, dele estar voltando de lesão, a gente não sabe como ele vai voltar? Sim, mas eu acho que é um cara que a gente pode dar um voto de confiança. O Santos precisa ter jogadores para dividir responsabilidade. O Hiller, sendo bem sincera com vocês, quando saiu o nome dele, né, que a gente gravou o primeiro vídeo sobre esse interesse no atleta, é um jogador ok, vi alguns jogos dele pelo Red Bull Bragantino, mas eu entendo, como eu falei, tem outras prioridades. Então, se temos outras prioridades e não temos dinheiro, então eu acho legal a gente dar uma pensada. E o Santos vai atrás de jogadores assim, né, do famoso 0800. Jogadores que já podem assinar um pré-contrato
ou por empréstimo. Agora, pagar só se for um cara que, né, vai valer muito a pena e o Santos consiga um dinheiro de algum lugar. Mas nessas condições, eu acho muito difícil o Santos contratar o Hiller. Se contratar, vou ficar surpresa, sinceramente, aqui para vocês. Mas vamos aguardar para ver o que será feito em relação não só ao Hiller, mas também com outros nomes, né? Se o Santos vai anunciar algum jogador antes do Campeonato Brasileiro ou não. Precisa aproveitar também esse período de treinamento, né? Até mesmo se você contratar o jogador, para ele já tendo aquele entrosamento com o resto do grupo. Mas enfim, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, dessa forma o YouTube entende que você gosta do meu canal e sempre vai te indicar. E se você é santista e ainda não se inscreveu, se inscreve. E também torcedores, né, de outros clubes que gostam de acompanhar o canal. Um grande abraço para vocês, obrigada pela audiência. Me siga nas redes sociais, @NadilaLuz, no Twitter e no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para